Dementes. 8 lugares cientificamente improváveis, mas que existem. O homem, durante muitos anos, tem se dedicado a explorar os 4 cantos do planeta. Apesar de haver alguns que ainda precisam ser estudados, há outros que, sem dúvida alguma, são os mais analisados do mundo. Devido à grande raridade desses mistérios, cientistas de todas as partes do mundo se dedicam especificamente a encontrar respostas a eles, já que são os fenômenos naturais inexplicáveis mais famosos do mundo. Hoje, neste vídeo, trago a você desde rochas as quais se podem criar música, até um lago no qual caem milhares de raios todas as noites. Estes são os 8 lugares cientificamente improváveis, porque, como disse meu amigo Sheldon Cooper, o do The Big Bang Theory, certa vez, não é impossível se realmente existe. Assim, sem mais delongas, comecemos! 8. O Rio Brule, em Minnesota, a Caldeira do Diabo. A Caldeira do Diabo é uma dupla cachoeira desconcertante que está localizada no Parque Jugley C.R. Magney, em Minnesota, Estados Unidos. Este fenômeno natural é talvez um dos mais estudados de todo o mundo, já que dentro de uma espetacular dupla queda d'água nos aguarda um grande mistério. Acontece que a Caldeira do Diabo é uma dupla cachoeira do Rio Brule que nasce no Lago Vista e percorre 65 quilômetros até desembocar no Lago Superior. Quando faltam apenas 2 quilômetros para a foz, o rio se divide em 2 saltos d'água. O fluxo da primeira cachoeira continua seu caminho até o Lago Superior, enquanto do segundo, conhecido como a Cachoeira do Diabo, desaparece, sem deixar rastro algum. Até agora, muitos cientistas realizaram inúmeros estudos para tentar esclarecer onde se perdia a água desta caldeira, utilizando todo tipo de instrumentos, desde tinturas para a água, bolas de ping-pong e até submersíveis com localizadores GPS, mas, surpreendentemente, nenhum destes voltou a aparecer. Até agora, existem diversas teorias que tentam esclarecer este impressionante mistério, onde a hipótese mais famosa é que a água vai por um rio subterrâneo até o lago. Mas ainda assim, nenhum cientista conseguiu confirmar este mistério assustador, talvez um dos lugares mais sinistros do mundo. 7. Cráter Patonsky, o Ninho da Águia de Fogo. O misterioso Ninho da Águia de Fogo é uma cratera chamada Patonsky, localizada na Sibéria, Rússia. Esta é uma estranha formação geológica que faz os cientistas quebrarem a cabeça desde a sua descoberta em 1949. Esta estranha formação encontra-se no meio dos bosques Irkutsk e foi descoberta quando o geólogo Vadim Kolpakov fazia um mapa dessa região russa. Desde então, muito se tem especulado sobre a sua origem, com teorias que apontam que foi criada uma antiga civilização extraterrestre e outras que garantem que se trata de uma base secreta do governo russo. No entanto, uma das principais teorias sobre essa estrutura aponta que ela foi formada pelo impacto do famoso meteorito que explodiu sobre a região de Krasnoyarsk em 1908, cuja cratera nunca foi localizada. Mas embora esta teoria possa ser a mais coerente, não foi encontrado nenhum vestígio de rocha espacial dentro desta área. E isso não é tudo, já que essa área apresenta outro estranho mistério, que consiste em uma sensação forte que alguns que estiveram perto da cratera sentiram. Em alguns casos, pesquisadores desaparecem sem deixar qualquer vestígio, e por todas estas razões, a cratera da Águia de Fogo é um dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. 6. Zona do Silêncio, no México. A Zona do Silêncio é uma área localizada na parte central do bolsão de Mapimi, entre os estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila e Durango. Este lugar tornou-se muito famoso pelos diversos relatos e mitos dos habitantes locais que asseguram que é uma zona extraterrestre. Toda essa história começou em julho de 1970, quando o míssil de teste Athena foi lançado desde uma base militar perto de Green River, Utah. Seu destino era o polígono do WSMR e sua trajetória passava por esta zona. Mas de maneira muito estranha, o sinal sumiu e o míssil perdeu o controle caindo na zona. O foguete transportava 2 pequenos contêineres de cobalto-57, um elemento radioativo. Imediatamente, uma equipe chegou para buscar o míssil. Quando finalmente o foguete foi localizado, se construiu uma estrada para transportar os destroços e uma pequena quantidade de terra contaminada.
Desde então, a área tem sido estudada, pois apresenta grande interferência magnética. Nela, as ondas de rádio não se propagam e as conversas não são ouvidas, fazendo deste lugar uma área muito misteriosa. Apesar disso, o local recebe milhares de visitantes a cada ano que chegam lá em busca de uma experiência extraterrestre. 5. Kalat, Cazaquistão, a aldeia do sono. Kalat é um povoado esquecido que fica no norte do Cazaquistão. Esta curiosa cidade é protagonista de um misterioso e assustador acontecimento, já que os habitantes deste lugar começaram a apresentar sintomas de narcolepsia de um dia para o outro. Tudo começou em 2010, quando os cidadãos desta pequena cidade começaram a notar que algumas pessoas desmaiavam num sono tão profundo que levavam dias para acordar. Os que caíam neste curioso e estranho sono tentaram despertar e abriram parcialmente os olhos, mas era como se o corpo não respondesse. O assunto era de suma gravidade, pois os atingidos podiam ficar inconscientes durante horas ou inclusive dias. Alguns apresentavam perda de memória, tonturas, dores de cabeça e inclusive alucinações. Em 2013, esta estranha doença afetou uma grande porcentagem dos habitantes do local, onde foram realizados diversos estudos. Mas os especialistas afirmaram que tudo estava bem nas pessoas atingidas e que não sofriam de narcolepsia. Mas por que raios ocorria essa estranha situação? Pois os especialistas chegaram à teoria de que esta área está repleta de monóxido de carbono, o que explicaria o sono repentino de todas as pessoas, embora ainda não consigam explicar como todo esse monóxido chegou à superfície para afetar a todos os habitantes. 4. Chanai Chimpska, o rio fervente da Amazônia. O Chanai Chimpska, que significa fervido ao calor do sol, é um rio que se encontra na zona amazônica do Peru. Está localizada na província de Puerto Inca, em Huánuco. Medindo 25 metros de largura por 6 de profundidade, ele possui uma extensão de 6,24 quilômetros. Mas sem dúvida alguma, isto não é o mais surpreendente desse peculiar rio, senão sua temperatura, visto que em algumas áreas a água atinge de 94 a 100 graus Celsius. Sim, fervendo! Embora o rio tenha sido protagonista de numerosas teorias, a comunidade científica certamente não conseguiu decifrar este misterioso enigma que os deixa confusos. Em situações semelhantes, foi comprovado que os vulcões são capazes de aquecer a água dos rios que estejam próximos. Mas este caso é de outro mundo, já que o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância. Pensar que esse vulcão poderia aquecer a água do rio Chanai Chimpska é uma loucura! E por esta razão, que este é o outro lugar que cientificamente não deveria existir. Ele deixa muitas pessoas espantadas, pois a natureza certamente é assombrosa. 3. Hesdalen, Noruega, as misteriosas luzes de Hesdalen. As luzes de Hesdalen são um fenômeno luminoso inexplicável no Vale Hesdalen, na Noruega. Estas luzes deram o que falar nos últimos anos, devido sua raridade e a falta de explicação do porquê aparecem. Isso tem feito milhares de cientistas irem ao lugar para tentar encontrar uma resposta. Até agora, o esforço para esclarecer esta grande incógnita tem sido em vão, embora algumas pessoas afirmem que o fenômeno é um processo de combustão. Segundo elas, tal processo é causado pelo contato do ar com nuvens de pó que contém escândio, um dos elementos químicos pertencentes às chamadas terras raras, presentes no solo do vale. Outros afirmam que essas luzes são simplesmente o reflexo de aviões, faróis de automóveis, objetos celestes e até mesmo fenômenos paranormais. Sim, muitos acreditam que podem ser fenômenos paranormais ou alienígenas que buscam comunicar-se com o planeta. Eu, pessoalmente, acho que é pura mentira. Embora, caso seja um desses alienígenas, não acredite no que eu estou dizendo. I love you, os respeito, paz, irmão, não me comam. 2. Ring Rockies Country Park, Pensilvânia, as rochas sonoras. Se você bater em uma pedra, que som ouviria ao fazê-lo? É algo opaco, não é? Bem, deixe-me dizer que este não é o caso das rochas sonoras da Pensilvânia, Estados Unidos. No Parque Ring Rockies Country existem milhões de rochas empilhadas, umas em cima das outras, que são de outro mundo. Essas peculiares rochas não são como qualquer outra, já que são capazes de emitir um som muito parecido ao de um sino. Sim, como você ouviu. Apesar de não saber exatamente o porquê da peculiaridade dessas rochas, milhares e milhares de turistas cada ano vão ao lugar simplesmente para ouvir o som que elas emitem quando são golpeadas com martelo.
É como se essas rochas fossem feitas de outro material, embora depois de numerosos estudos, comprovou-se que não é o caso. 1. O Lago Marabaico, Venezuela. A tormenta elétrica do rio Catatumba. Este talvez seja um dos mais conhecidos, mas sem dúvida alguma, por sua imponência, o mistério tão grande por trás desse fenômeno, é impossível deixá-lo fora desse ranking. Os relâmpagos de Catatumbo é um fenômeno meteorológico que ocorre na bacia do lago de Marabaico, na Venezuela. Ele caracteriza-se pela ocorrência de uma série de relâmpagos de forma quase contínua, na qual se produzem descargas elétricas entre 1 a quase 4 quilômetros de altura. Estes incríveis relâmpagos foram estudados desde a sua descoberta e, apesar de tanto esforço, ainda não conseguiram decifrar este mistério, ainda que realmente o mistério não consiste em como se produzem, visto que, segundo várias análises realizadas pela Universidade de Zulia, estes relâmpagos formam da mesma maneira que qualquer outro no mundo, o que realmente é desconcertante em sua continuidade. Alguns especialistas asseguram que eles ocorrem graças à zona na qual estão localizados. Isso provoca corrente de ar frio e quentes, que ao entrar em contato com as nuvens com cargas positiva e negativa, geram não só os relâmpagos, mas também a frequência com que ocorrem. Outros afirmam que isso ocorre devido ao gás metano liberado pelo lago, o que ajudaria na continuidade dos relâmpagos nessa zona. Embora seja a hipótese mais conhecida, para comprovar, ela seria necessário fazer uma profunda escavação na zona. Assim sendo, este grande mistério permanecerá assim por muito tempo. Conclusão: aqui está o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado e se divertido muito. Diga-me qual de todos esses lugares você gostaria de visitar. Eu quero ir a todos, a cada um deles. Te convido a se inscrever nesse canal e ativar a campainha para que seja informado quando eu postar outro excelente vídeo. Me siga nas redes sociais e compartilhe este vídeo para que alcancemos o mundo. Isso é Dementes. Até a próxima!